Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Hoje, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Esse sábado, véspera de um grande jogo, né? Vasco e São Paulo amanhã, num horário totalmente complicado. Domingo, 20h30. Um horáriozinho ruim. Mas vamos falar alguma coisa aí desse Vasco e São Paulo, um jogo importantíssimo para o Vasco. Agora, antes de mais nada, você que está chegando no canal, não deixe de se inscrever, né, para a gente poder bater aquele papo semanal. Vocês me mandam mensagens, mandem suas sugestões, enfim, tudo que vocês quiserem, vocês mandem para a gente aqui. E eu, na medida do possível, eu tento sempre responder. E não esquece também de dar aquele like, que através do like é que a gente consegue manter esse trabalho que é feito sempre com muito carinho para o torcedor do Vasco. Sem o torcedor, nada acontece, né? Então, falando assim do Vasco e São Paulo, eu levantei assim alguns dados, né? Pesquisei alguns dados, e eu fiz e esses dados são favoráveis ao Vasco, nesse jogo contra o São Paulo. Né? Primeiro que o Vasco vem com 4 vitórias seguidas. O Vasco venceu o Vitória, venceu o Fortaleza, venceu o Fluminense e venceu o Bragantino. Então esse é um primeiro dado importante. E depois, o que eu fiz? Eu fiquei interessado assim na campanha dos clubes no segundo turno, e agora na reta final do campeonato. Principalmente em relação ao Vasco. Não só porque o Vasco está fazendo uma excelente campanha no segundo turno, mas porque o Vasco teve muitos altos e baixos ao longo do campeonato. Então não me interessa a primeira rodada, segunda, terceira, lá no primeiro turno, não. Eu quero saber a condição hoje dos clubes. E nada melhor do que fazer um corte no segundo turno, né? Que quando o campeonato vai ser decidido. Né? Os clubes que caem, o campeão, os clubes da Libertadores, os clubes da Sul-Americana, é nessa reta final, no segundo turno. Então eu fiz um corte no segundo turno. E o Vasco, especialmente em função do Vasco. Por quê? Porque o Vasco começou com o Carille. Então teve resultados ruins com o Carille. Aí o Carille saiu, passou para o Felipe. O Felipe teve alguns poucos jogos, talvez 5 ou 6, alguma coisa desse tipo. E os resultados foram muito ruins. Passaram de ruins para muito ruins. E aí veio o Diniz. Então eu divido o Diniz em 2 etapas. Eu chamei de Diniz 1, que foram os resultados do Diniz que foram ruins. A primeira parte do Diniz, os resultados foram ruins também. A gente não pode esquecer. Evidentemente que o time começou a jogar melhor, mas tivemos também jogos ruins do Vasco, nessa primeira fase do Diniz. Então chamei de Diniz 1. E a fase Diniz 2 é com esses resultados excepcionais, cara. Uns resultados muito bons. Então o Vasco passou de resultados ruins, depois para resultados muito ruins,
Aí voltou, aí com o Diniz, os resultados ruins, o time às vezes jogava bem até, mas não ganhava. Então os resultados eram ruins com o Diniz. Diniz 1. Agora o Diniz 2, os resultados passaram de ruins para excepcionais, para muito bons. Por isso eu fiz esse corte só no segundo turno. Então no segundo turno, o Vasco, em termos de pontuação, é o segundo colocado, com a mesma pontuação do Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, e do Mirassol. O Vasco com 23 pontos. E só perde para o Palmeiras no saldo de gols. O Palmeiras tem 16 e o Vasco tem 13. Só no saldo de gols. Mas em termos de pontuação, o Vasco é líder do segundo turno. O Vasco ao todo está em 11 jogos, está com 7 vitórias, 2 empates e somente 2 derrotas. Então uma campanha assim espetacular. São quase 70% de aproveitamento. Mais exatamente 69,7% é o aproveitamento do Vasco em termos de pontuação. O Vasco disputou 33 jogos, ganhou 23. É um resultado excelente. 70% praticamente de aproveitamento do Vasco no segundo turno. Agora, os jogos em casa. Como o Vasco vai jogar com o São Paulo em casa, aí o que eu fiz? Eu peguei os jogos em casa do Vasco. Como é que foi o Vasco em casa? Então o Vasco jogou 5 vezes em casa. Venceu o Cruzeiro, venceu o Vitória, e eu considerei também Fluminense. No mando de campeonato do Vasco, então jogou em casa. Então Cruzeiro, Vitória e Fluminense. Foram 3 vitórias do Vasco. Um empate, aquele empate amargo contra o Ceará, e apenas uma derrota. Aquela derrota que o Vasco realmente não jogou bem, foi no início lá do segundo turno, perdeu do Corinthians por 3-2. Agora, no segundo turno, no total, em 11 jogos, o Vasco teve 7 vitórias. O Vasco venceu Santos, Sport, Cruzeiro, Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Empatou 2, Ceará e Flamengo. E perdeu 2, Corinthians e Palmeiras. Então a campanha do Vasco é excepcional no segundo turno. E ainda lembrando, né, um outro dado também importante, que o Vasco venceu o São Paulo lá no Morumbi por 3-1 no primeiro turno. Num jogo em que o Vasco jogou muito. Ainda foi na primeira fase do Diniz, mas o Vasco jogou muito bem aquele jogo e venceu por 3-1. Agora o nosso adversário, né, o São Paulo, ele está em 11º lugar no segundo turno. Está com apenas 13 pontos. Então são 10 pontos a diferença do São Paulo para o Vasco no segundo turno. O aproveitamento do São Paulo é de 39,4%. É um aproveitamento muito abaixo da média. E aí o que eu fiz? No total de jogos do São Paulo, 11 jogos, São Paulo ganhou 4, empatou 1 e teve 6 derrotas. São Paulo perdeu 6 vezes em 11 jogos no segundo turno. Como São Paulo joga fora de casa, né? Joga em São Januário, eu fui pegar os resultados do São Paulo fora de casa, que é o que basicamente interessa um pouco mais. Então São Paulo venceu somente um jogo fora de casa, que foi no segundo turno, que foi do Fortaleza, empatou um jogo com o Sport lá na Ilha do Retiro e teve 4 derrotas no São Paulo. Perdeu do Mirassol, perdeu do Santos, perdeu do Cruzeiro e perdeu do Grêmio. Então, esses números eles são muito favoráveis ao Vasco. Agora, evidentemente que quando a bola rola, a história é escrita na hora que a bola rola. Então, domingo, às 20h30, vai ser escrita a história de Vasco e São Paulo. E esses números, eles ficam para ser complementados após o jogo. E a gente espera, evidentemente, né, que o Vasco some mais uma vitória aí nesse segundo turno. Até porque o Vasco vai ter, até a parada aqui da seleção brasileira, em novembro, mês que vem, quer dizer, esse mês, né, hoje é dia 1º, o Vasco vai ter uma boa sequência. Joga com São Paulo amanhã, depois joga com o Botafogo no dia 5, o Botafogo também não está com esse futebol todo, e joga com Juventude em casa também,
E o Juventude, pode ser que até lá, no dia 8 de novembro, o Juventude já esteja até rebaixado. Então não vai ter não vai criar muito problema para o Vasco. Então é uma sequência boa para o Vasco até o período da data FIFA da seleção. E depois aí já pega uma sequência um pouquinho pior. Que aí pega Grêmio fora, pega o Bahia fora, principalmente, um jogo muito difícil, e depois volta para casa para jogar com o Internacional. Já em dezembro pega o Mirassol em casa, que é osso duro, em qualquer situação, Mirassol, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então, torcedor, esses são os números aí do Vasco, e principalmente falando de Vasco e São Paulo. Agora uma coisa que eu queria comentar, en passant, é que o Palmeiras venceu, né, o LDU por 4-0, né, e se classificou aí na final da Libertadores. E aí todo mundo falando que o Palmeiras foi uma coisa de louco, tal, 4-0. Realmente foi, porque perdeu o primeiro jogo, 3-0, né, entrou no segundo jogo, jogando em casa, mas perdendo de 3-0 e virou, fez 4-0 e se classificou. Beleza. Eu só queria lembrar que teve uma tal de decisão no ano 2000, aliás, até o Palmeiras envolvido, né? Foi Palmeiras e Vasco. Foi no campo do Palmeiras. E o Palmeiras meteu 3-0 no Vasco no primeiro tempo. O Vasco voltou para o segundo tempo com 3-0 contra. E o Vasco, em 45 minutos, fez 4 gols no Palmeiras. Então o Palmeiras agora ele fez 4 gols em 90. E o Vasco fez 4 gols no Palmeiras em 45. Sendo que com mais um detalhe. O quarto gol do Vasco, o Vasco jogava com -1 pela expulsão do Júnior Baiano. Então se a gente pensar direitinho, o que o Vasco fez, né, no ano 2000, na decisão da Copa Mercosul, foi muito mais importante do que o Palmeiras fez essa semana. E o Palmeiras jogando em casa fez 4 gols. O Vasco jogava na casa do Palmeiras. Ele fez 4 gols no Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras, no Parque Antártica na época, e em 45 minutos. É ou não é, torcedor? O Vasco não fez muito melhor e foi uma final. Eu me lembrei desses detalhes assim. Bom, quem tiver mais detalhes sobre isso, é só comunicar com a gente aí. Manda sua sugestão, sua opinião, o que você acha, o que não acha. Pode escrever o que você quiser. Tá bom, amigo? Então vou ficando por aqui e até o nosso próximo Acorda. Aliás, próximo Acorda não, até o jogo de amanhã. Um grande abraço, conto com vocês, estou esperando vocês. Um abraço.